Bom dia, boa tarde, boa noite, Menino das Paulista, Fernando Baioco, diretor executivo do BNI. Hoje, em mais um dos nossos episódios, para a gente falar um pouquinho sobre networking, sobre desenvolvimento, crescimento. E a gente está aqui hoje com uma das minhas diretoras, consultoras, né, a Nayara, da Fran Cortinas. Ela é membro do BNI Imperador e diretora, consultora do BNI Elo. E a gente vai bater um papo aqui hoje para falar sobre... obviamente, sobre networking, sobre BNI, é claro, não podemos deixar de falar sobre BNI. Ela contar um pouquinho da experiência dela, das histórias dela, né, dos desafios, das vitórias dela, exatamente sobre, né, com a utilização dessa ferramenta que o BNI traz para nós. Nay, seja bem-vinda. Obrigada, Baioco. Obrigada. Muito obrigada por vocês estarem aqui também. E vamos nessa. Vamos embora, aprender né? um pouquinho. Vamos lá. Bom, mas para a gente poder contextualizar, antes da gente chegar nessa questão de networking, né? Eu queria que você falasse para a gente um pouquinho sobre a sua empresa. Você é uma empresária, né? Então, o que a sua empresa faz, né? Que é a Fran Cortinas, basicamente já meio que fala, mas eu sei que não é só isso, né? Então, conta para a gente. A nossa parte é a decoração grossa, né? Aquela parte final da decoração, que são as cortinas, persianas, papéis de parede e alguns acessórios que eles necessitam para um bom funcionamento. Uhum. Também tem cortinas motorizadas, que hoje utiliza-se bastante. Dá para você programar o horário e ela pode ser seu despertador aí, né? Persianas, ela levanta sozinha por conta? Sozinha. Tipo, se você tem que levantar às 6 da manhã, ela vai abrir às 6 da manhã. Né? Então, você consegue se organizar em relação a isso. Viajou, dá para movimentar a sua casa, parecer que tem gente ali, então é super interessante. Integra lá com a Alexa, ou com a parte de automação, que pode ser de radiofrequência também. Legal. E as persianas também, né, para escritórios, né? Hoje a gente tem bastante escritório que usam as peças automatizadas para momentos específicos. Então, a gente tem aí um leque de opções bem grandes. Em cortina eu tenho mais de 4.500 opções de tecido. Persianas são mais de 95 opções por modelo, uma média aí de uns 12 modelos. Então, o que tem de mais novo no mercado nesse quesito, a gente pode oferecer também. Qual que é a diferença de cortina e persiana? Nós temos aqui atrás uma cortina, né? Que são os tecidos, geralmente eles vão abrir aqui na lateral. As então, persianas, abriu assim, cortina. Isso, a gente tem... as mais tradicionais são aquela de rolo, a romana, que sobe dobrando. Tem as tradicionais, aquelas mais antigas, que é a de alumínio e a vertical. Sei, aquelas que abrem, que você roda os negocinhos assim. Isso, então, ou você puxa o negocinho. Esses mecanismos, eles trazem a ideia de persianas. Entendi, né? entendi. Essa é a mais ou menos uma diferença. Aí. Mas eu tenho peças para teto também, então são persianas para teto. Como então, assim? Às vezes era uma área de inverno e a pessoa quer tornar aquela área de inverno um escritório, por exemplo. Aí ela põe um vidro, né? Continua com a claridade, só perde ali a questão de ventilação. E aí a gente bota ali uma persiana de teto. Ela vai abrir e fechar conforme a necessidade. Porque imagina você num escritório tomando um sol. Solão. Não dá conta, né? Não, o dia tá fresquinho, quero uma luminosidade direta, tá gostoso, quero olhar esse sol, esse céu. Você puxa ali, abre. Isso. É que nem um teto solar de carro. Isso. Essa é a ideia. Essa é a ideia, tá vendo? Tô pegando jeito. Essa é a ideia mesmo. E funciona muito bem. A gente tem várias opções já instaladas aqui também. Legal, que legal. E também papel de parede. Papel de parede. Papel de parede eu tenho dos mais básicos. Hoje o que tá saindo mesmo é o linho, são os papéis naturais, né? Eu tenho alguns que têm aplicação em pedra, então são pedrinhas coladas no papel, é super interessante. Legal. Não certo relevo ali. Isso, você toca, você acha que você tá passando a mão numa parede com pedras. Olha, que legal. Mesmo, né? Porque realmente tem as pedrinhas. E aí tem os desenhos, né? A gente tá com uma tendência também dos personalizados. São painéis, não tem aquele desenho repetitivo de arabesco mais. Hoje isso não sai mais, né? Mas os naturais, né? Folhagem, não sei se você já observou, mas... Tem muitos quartos infantis com folhagens descendo, assim. O desenho não é aquele cheio de miudinho repetido, né? Então... na minha época, meus filhos eram pequenos, eram os miudinhos. Eram os miudinhos. Era os desenhinhos, tinha as coisas pequenininhas, bonitinhas. Exato. Ou é um
verdinho clarinho, ou era um azulzinho clarinho, ou era um rosinha clarinho. Isso, sempre o mais delicado, mas pra gente não ficar cansado, né? Porque aqui no Brasil não usa-se tanto quanto lá nos Estados Unidos e na Europa, materiais com tantas cores. Porque lá é mais frio. Aqui, por ser mais quente, a gente usa bastante cor mais amena. Apesar de terem umas pessoas mais ousadas, né? Você vai seguindo em alguns projetos, alguns programas de engenharia, tipo Irmãos à Obra, né? Uhum. Aí você vê lá, o cara tem uma parede laranja, outra vermelha, outra amarelo ovo, aí a gente fica assim, meu Deus... Mas aí você falou, é deles, né? É a cultura deles, né? E elas trazem uma sensação de térmica um pouco maior. Não melhora a térmica, não é mas isso. Uma questão de sensação. Então, por exemplo, aqui tá tudo escurinho. A gente se sente abraçado, mas é mais aconchegante, né? Entendi. Se tivesse tudo muito claro, talvez essa conexão demorasse mais tempo para acontecer, porque existe uma frieza nas cores. Então, a gente trazer alguns tons mais quentes são importantes. Mas a gente, aqui no Brasil, não utiliza tons excessivamente quentes. Exceto em lavabos e pontos de passagem, corredor, às vezes num hall, ou até mesmo numa sala de espera. Entendi. Que daí a pessoa não vai ficar ali por muito tempo. E por que eu colocaria um papel de parede em vez de pintar? Qual que é? Seria porque eu quero ter uma textura diferente, eu quero ter um desenho, e aí eu vou então no papel de parede ou não? Porque normalmente assim se escolhe um papel de parede. O ponto principal são duas escolhas, assim, duas vertentes, né? Uma delas é o diferente, né? A gente consegue com o papel algumas coisas que nós não vamos conseguir com uma pintura. Apesar de existirem várias texturas hoje, né? Mas isso já depende de um profissional. E é aí que entra, muitas vezes, a segunda escolha. Essa semana que passou, nós fizemos uma entrega para um rapaz que ia fazer um podcast no próprio consultório. Ele é médico, né? Legal. Ia fazer um podcast no próprio consultório, porém, estava cheio de quadro que ele queria tirar e ficou muito buraco. Né? Buraqueira, né? Exatamente. E a gente iniciou o trabalho às 8 horas da manhã, 10h30 a gente já tinha finalizado, envelopado todo o consultório, deixado tudo lisinho e bonito, né? Legal. E além dele ter dado tempo de fazer o podcast no dia, horário, tudo certinho que ele havia combinado, tem outra questão. O custo que ele gastou realmente se torna um pouquinho maior do que a tinta. Sim. Porém, a tinta, ele ia levar ali pelo menos um dia de pintura, A2, para tampar os buracos e fazer todos os retoques. Você tem que tampar, aí você tem que lixar, né? Não pode passar tinta direto, porque às vezes ele queima a tinta, ele gera diferenciação, é diferente. Exatamente. É mais tempo. E vamos supor que tivesse um pintor excelente que ia finalizar tudo isso em um dia. Ele tinha que gravar o podcast no outro dia. Então, ele já perdeu, ao invés de meio período, porque ele gravou somente durante a manhã daquele dia, ele teria perdido 1 período e meio. Sem contar que talvez ele também não pudesse gravar o podcast no dia seguinte por conta de cheiro, tem tudo isso. Dependendo da tinta que você compra, tem tinta que tem cheiro. Exatamente. Então, quanto de dinheiro, às vezes, ele perde em 3 dias parado por conta de uma reforma? Né? Então, é um investimento um pouquinho mais alto que a tinta, mas não é mais alto, às vezes, do que você pode deixar de ganhar, entendeu? Então, uma praticidade, uma agilidade que compensa. Custo-benefício, porque mesmo sendo um pouquinho acima da tinta, ele vai valorizar o seu tempo, né? Porque hoje tempo é dinheiro, né, gente? Para nós empresários, isso faz muita diferença, ainda mais um médico, né? E tem contraindicação? Tipo assim, nossa, aqui não coloque papel de parede aqui, porque aqui não vai dar certo ou não é indicado. Tem alguma contraindicação? Infiltrações. Ele não pode ser aplicado em paredes que têm infiltrações. Tipo, vou esconder isso aqui, vou colocar um papel de parede nessa infiltração aqui, que alguma gente fala assim, pinta. Isso, não é um crime, porque aí ele pode até grudar ali por um tempo, mas o papel ele é impermeável na área externa, porque a gente trabalha com papéis laváveis. Então, por exemplo, preciso limpar, posso passar um paninho. Porém, na área que está grudada na parede, ele não é impermeável. Então, vai passar
o mofo ali, a água vai ficar mofado, ao longo do tempo vai tanto soltar quanto mofar. Então isso é muito perigoso até para a saúde. Então nem só esteticamente, mas a gente fala que é um crime mesmo, né? E você falou assim, né? Pode até até limpar ali, mas é o limpar com uma buchinha, não é jogar uma água, né? Porque você tem, né? Tipo, não, passa um pano, não. Eu gosto de lavar. Joga lavador de pressão. Né? Não, mas também tem que ter certo cuidado, então, também. Isso, não, é um paninho úmido, às vezes até uma buchinha, se às vezes for uma coisa... Só pontual. O menino passou uma mão de chocolate, às vezes vai precisar de uma água e um sabão, mas é ali aquela coisinha já é um tapa na bunda e uma lixinha. Só. Tapa na bundinha e... Isso, só aquela tapeada, mas saem. Eles geralmente não aderem à sujeira por conta dessa impermeabilização. Que legal, que legal. Eu tive um apartamento que a gente colocou papel de parede e a gente teve vários casos, né? Então, a gente teve um caso que a gente perdeu o papel de parede porque deu infiltração e a gente identificou porque o papel começou a soltar, né? E foi uma pena, que era um papel lindo, muito bonito. Eu falo que as infiltrações, as perigosas, são aquelas que a gente ainda não viu. Porque tem hora que a parede, ela respira, né? Então, por mais que a infiltração exista, essa água vai ir pro ambiente, né? Ela acaba evaporando e indo pro ambiente. E aí, ela nem sempre gera aquelas bolhas. Quando gera, eu consigo identificar. Então, eu falo que as infiltrações perigosas são essas que não estragam a parede, essas que não danificam a pintura, porque às vezes elas são bem miudinhas. Só que quando você abafa com papel... Aí o negócio fica doido. Aí ela fica... Na verdade, ela continua miudinha, mas é que pouca água faz muita diferença, né? Um golinho de água aqui, pra gente faz diferença. Assim como ali pro papel, vai estragar mais fácil. E até mesmo que se você tiver uma parede que é exposta muito facilmente à água, então, né, é uma parede que, no meu caso, era um apartamento e foi bem exatamente na parede que era... Do banheiro. Não era banheiro. Ela era exposta para a parte de fora, era uma parede externa, né? E aí, na construção, eles não impermeabilizaram direito o apartamento. E aí, quando deu uma bela de uma chuva, aquela chuva assim que lavava a parede, ficou 2, 3 horas lavando a parede, ele juntou a água, mas não foi assim, demorou mesmo, não, foi coisa de tipo 2, 3 dias, já estava soltando papel, a gente foi ver a parede toda úmida, e aí teve que chamar a construtora para fazer os reparos, teve que ir lá de fora, impermeabilizar direito, não sei o quê, e aí a gente perdeu o papel. Perdeu, lindo, o papel perdeu ele. Mas a gente utilizou também nos quadros das crianças, era exatamente com essa ideia, né? Eu perguntei para quanto que a gente usa, mas é exatamente quando você quer dar uma textura, quer colocar desenhos, né? Você vai mandar vai lá desenhar, pinta lá o desenho, lá, quadradinho aqui, bolinha ali, não. Põe papel de parede que agiliza o processo e tem milhares de texturas, né? Eu falo assim, que um papel de parede bem colocado e uma cortina já muda o ambiente literalmente da noite por dia. Olha que legal. Então, em um dia você tem um ambiente totalmente transformado. Legal, não. Isso é muito bom saber, tá vendo, gente? Então, vocês já estão entendendo ali, ó. Tá com pressa, põe um papel de parede, não pinta não, para com esse negócio de pintar, põe um papel de parede. Quer um negócio bonito, diferente, põe um papel de parede. Quer colocar um teto de carro no seu escritório? Coloca a cortina, a persiana de teto. Não é a cortina, é persiana de teto. Colocar a cortina vai ficar assim, ó, descido, entendeu? Muito legal, muito bom. Eu já fui lá no seu escritório lá algumas vezes. Tem milhares de oportunidades, de opção. É uma coisa de doido lá, Elton. Tem bastante coisa mesmo, você fica até meio perdido. Então, senta com a Nay, né, Nay? Exato. Vai entender o que precisa, faz lá bonitinho, coloca e vai. Eu falo que eu faço uma entrevista. É isso aí, tá certo, tem que entender, né? Porque a gente, quando teve a Júlia, a gente foi colocar uma persiana no quarto da Júlia, e aí a gente colocou aquela que ela fecha ou fica semi-aberta, né? Bom estilo. Isso, não é a romana que faz assim, né? Ela tem... Se sobrepõe, assim, são então ela vai andando, ela vai ficando, né? E aí tinha o porquê, exatamente. Eu falava pra gente usar essa, não era aqui, era lá em Campinas, tá? Por isso que eu não falei com a Nay, tá, gente? Só pra saber, há muito tempo atrás. E aí ela falou, olha, coloca essa aqui porque você consegue deixar um translúcido, uma luz indireta para poder amamentar e tudo mais. Isso. Então é importante sentar para entender a importância do... E é uma peça linda,
né? Super funcional, mas que eu não vendo para quem tem labirintite. Você já viu? Nossa! Não, aí tem que fazer devagarinho, né? Vai devagar, né? Ele parece... Ele vai cruzando, abre, fecha, abre, fecha, abre, fecha, abre, fecha. E pode ser pouca coisa, mas são pequenos detalhes que a gente filtra realmente o que serve e o que não serve para cada pessoa. Aí, né? tá vendo? Tá vendo? Tem que entender, não adianta, tem que entender. Bom, nós estamos falando de cortina, de persiana e de contato com pessoas, falou, né, de entrevistas, e a gente vai, obviamente, ter que falar um pouquinho sobre construção de relacionamento, de networking. Você hoje é membro, né, do BNI Imperador, que é uma equipe do BNI aqui em Franca, né? Também é diretora consultora numa outra equipe. E então eu queria ouvir de você, né? Um momento assim, vamos pôr, Nayara, antes de começar a trabalhar realmente fortemente um processo de networking, e depois, o que mudou na sua vida? Como é que era e o que te trouxe, né, de evolução? O que foi importante para você? É pesada essa pergunta. Pode. Tem tempo, tem bastante tempo para falar. Foram muitas mudanças, assim, né? Quando eu entrei no BNI, eu entrei logo no online. Ui, show online. E assim, ainda assim era confortável, porque a maioria dos eram todos online. Não tinha esse contato próximo. Era bem metódico mesmo, então a gente realmente conhecia a empresa do outro, mas perdia-se o conhecer o outro. Sim. Né, que isso é muito mais gostoso pessoalmente, né? Claro. E assim que veio o presencial, eu entendi de fato aonde é que eu estava. Você tinha uma noção, mas não sabia mesmo que negócio era, né? Exatamente. E eu vejo assim, que hoje eu tenho tentado a cada dia mais desenvolver essa questão do networking, porque ao contrário do que muitos pensam, apesar de eu falar muito bem, porque muita gente fala, por dentro, né, eu sempre fui muito tímida, eu sempre tive uma dificuldade muito grande de criar as primeiras relações. Então, por exemplo, se você vier conversar comigo, eu estou totalmente aqui. Mas eu ir falar com você é uma coisa que... Sai da toca, né? Isso, e ainda é um desafio, mesmo eu como diretora, né, mesmo ali membro há quase 5 anos do BNI Imperador, né, então é um desafio constante mesmo, porém é algo que eu trabalho também, né, eu realmente enfrento tudo isso, e hoje eu vejo que antigamente isso existia muito também, o networking ele era mais natural, né, dava para ser mais natural, a gente tinha mais tempo, mas perdia menos tempo com a tecnologia e investia-se muito tempo com realmente os relacionamentos. Meu pai, ele era um mestre disso, sabe? Eu falo que uma das primeiras despesas que nós tivemos que cortar foram os cafezinhos. Porque ele ia lá pra praça, sabe? No centro mesmo. E, assim, o que o meu pai tem de amigo até hoje, dessa época que ele ficava muito por conta disso, né? E, às vezes, a mamãe falava... Tá exagerando, né? Você não tá ficando aqui. Tá muito lá né? fora, tá aqui. Tá muito lá fora e não tá aqui. Mas aí é uma coisa que eu vejo com os meus resultados dentro do BNI, que o papai trazia da maneira dele, porque nenhum desses amigos dele, dono de lojas e empresas, na maioria comércio lá do centro, né? Eles não compravam de outro lugar. Eles compravam da gente, porque eles eram amigos, então... Relacionamento, o seu pai tinha contato. Exatamente. Né? E eu sempre acho isso, apesar de ter essa dificuldade, eu achava isso muito legal, porque, assim, será que um dia eu vou fazer diferença na vida de tantas pessoas? Sabe? Será que eu vou conseguir ajudar tantas pessoas? Porque eu, na minha toca, eu não vou conseguir ajudar tantas pessoas. Então, assim, o BNI, para mim... É isso, né? Porque ele não era só ajudado, ele também ajudava muito. Na maioria das vezes, ele é realmente a metodologia, né? Ele ajudava muito para receber. E hoje é o que eu coloco em prática também na minha vida, né? Eu estava conversando com uma membro e ela falou assim, meu pai fala assim, não adianta eu ser uma pérola dentro da concha no fundo do mar. Só vou ter um valor na hora que eu saio dentro da concha e dentro do fundo do mar. Então, você precisa aparecer, né? Exatamente. É uma pessoa que falou que você é tímida. E, gente, vocês não estão aqui perto para ver, mas ela tá assim, ó. Tá se forçando mesmo para poder
né, se sentir confortável, porque ela é mesmo, eu converso com ela, ela é tranquila, ela é quietinha e tal, né? Então, assim, você tem que sair mesmo para conhecer as pessoas. Então, é um desafio para algumas pessoas mesmo. Né? Seu pai era tranquilo pra caramba, seu pai fazia isso tranquilamente. Isso. Você está aprendendo a cada vez mais, né? E cada dia mais se envolver, se sair. Às vezes você tem que sair dessa zona mesmo de conforto. Você tem que falar, eu adoro sair da zona. Eu nem sei o que é zona de conforto, eu acho. Agora não, depois dentro do BNI não tem. Dentro do BNI não tem zona de conforto. Você não, mas eu nunca tive, não. Mas isso é realmente excelente. E assim, a metodologia me ajudou muito. Porque eu iniciei fazendo tudo isso para cumprir com o que era proposto. Sim. Né? Então, ele tem processo, as normas, né? Ali, e aí eu só obedeci. Né? E isso acabou se tornando algo natural. Hoje eu consigo, apesar... Aqui é algo diferente, né? Mas ali dentro das reuniões, mesmo nas reuniões no início, para mim era uma dificuldade e hoje já não é. Sim. Outras pessoas vêm conversar comigo e eu consigo conversar com pessoas novas. Então, isso tem que ser uma evolução. A gente precisa estar em constante mudança, né? Em desenvolvimento, porque... É para isso que a gente nasce, né? A gente nasce e cresce, mas a gente pode crescer de várias formas. Exato. Então, se a gente não crescer aqui dentro, não adiantou nada envelhecer, né? Então, a gente não nasce e envelhece, a gente tem que, de fato, crescer né? Em tudo, né? Sim. E, assim, para Francortinas, como é que foi o seu envolvimento no network mesmo, né? Os resultados que você teve, o que te somou ali agora, não só como pessoa, mas também profissional, né? O que você identifica ali, que aqui, não, isso aqui para mim, cara, foi fenomenal, foi primordial, foi importantíssimo. Nossa, eu tenho várias vertentes dessa questão, ótimo, sabe? Vai por todas eu teria elas. Várias respostas. Uma delas é o quanto a gente pôde implementar na nossa empresa pequenas boas práticas das empresas dos nossos companheiros. Então, eu ia no 1 a 1 e tudo que eu via de bom na empresa do outro, eu dava uma copiadinha, sabe? E aí a gente acaba que a nossa empresa também melhora, né? Então, assim, lógico que também busquei contribuir, mas a gente está ali um pelo outro, né? Então, isso foi muito bom, trouxe muitas ideias. Nesses mesmo 1 a 1, muitas sugestões que às vezes a gente dentro da nossa empresa ali, a gente não vê algumas coisas que o outro vê. Lógico que eu também sempre me mostrei aberta, Sim. né? A receber opiniões e tudo mais, né? Porque o membro, ele é pitaqueiro mesmo, né? Exatamente. Mas é porque ele tem aquela atitude positiva de querer ajudar a resolver um problema ou melhorar uma situação, então ele vai realmente... E você tem que estar aberto a receber, senão também não adianta nada. Exatamente. Né? É o famoso entre com o copo vazio, né? Não venha com o copo cheio. Por mais que você seja o copo cheio, esvazia ele, entra vazio para você realmente aproveitar o relacionamento, né? Isso. Então, assim, minhas amigas, tenho muitos parceiros, muitos amigos ali no BNI que... sei. Você teve até uma viagem, né? Eu tive. Uma viagem, aí a gente entra em outras oportunidades. Os amigos empreendedores saíram para tomar uma viagem, mandaram foto, sabe? Para ajudar, né? Tá? A gente ajuda a construir relacionamento, não a destruir, gente. Não, foi muito bom, enfim. E aí, assim, além dessas ideias, né, financeiramente também, no primeiro ano, eu vi que eu poderia ter mais mudanças, né? Então, como foi no online e foi logo em seguida essa transição, eu não sou o financeiro da empresa, é a minha mãe. E quando a gente faz um investimento para entrar no BNI, Sim. a parte financeira ela também precisa ser contada, Sim. né? E eu falei assim, nossa, mas será que realmente valeu a pena? E aí eu fui mostrar os números para ela e a gente fez todas as contas mesmo e se pagou nos 2, 3 primeiros meses, né? O próprio investimento. Então, o resto ali, né, foi tudo lucro, né, de relações mesmo, sim. né? E, então, eu fiz várias vendas. As vendas são mais fáceis. A minha parte lá na loja é a parte de atendimento. Então, eu sou consultora de vendas ali dentro. Então, o que acontece?
eu vir com um cliente que talvez queira uma cortina, ou que veio ali do Google achando que vai achar uma cortina de pacote para enfiar debaixo do braço e levar embora, né? São várias coisas que faz com que eu perca o meu tempo. Sim. E que às vezes eu não consigo chegar num cliente em potencial, porque eu estou gastando meu tempo com clientes que não são tão em potencial assim, né? Não é o foco da empresa ali, não é o seu foco e acaba acontecendo. Está aberto ali a porta, a pessoa passa, acha, ela vai pedir um atendimento, você tem que dar um atendimento, não dá para você recusar. Exatamente. Talvez ela não saiba também o tipo de produto que eu vendo, né? Então, até que ela entenda onde ela foi parar ali, né? Mas assim, a gente tenta atender todos os públicos, não é nem essa a questão. Desde que a pessoa queira, de fato, uma cortina sob medida, feita para você. Eu tenho tecidos de R$20, gente, e tenho tecido de R$1.000. Então, eu consigo atender, sim, Fios vários de ouro e prata, entendeu? Tem sim, tá? Enfim, então, como consultora de vendas, eu parei de perder muito tempo com alguns clientes que não seriam em potencial. Eu comecei a ganhar clientes que talvez eu nunca alcançaria por conta das conexões criadas ali dentro. Eles vêm mais filtrados. Vêm muito mais filtrados. Vem já assertivo, já foi. Porque o seu parceiro, o membro BNI, ele já fez esse filtro, ele sabe o que você procura. Exatamente. É muito difícil chegar para mim uma referência média. Nem fria não chega. Não bem, ainda então, bem. Ainda super... bem, é uma coisa que não chega. Senão orelhas seriam puxadas. Seriam puxadas, com certeza. Mas a gente tem que deixar claro. Sim, claro. Isso né? Certo, e eu deixo, porque eu realmente não tenho muito tempo a perder. Não, então tá a gente tem que ser muito específico. Você pode falar nisso, né? Tempo é dinheiro, né? Então tem que ser assertivo mesmo, tem que ser focado, tem que vir certo mesmo. E é para isso que serve, por isso que você está se relacionando. Ai, Fernando, mas não. Aqui no BNI a gente tem... Sim, a gente tem uma filosofia que a gente vai ajudar primeiro. Só que a gente não tem que ter vergonha de comemorar quando vem, porque o foco também é esse. Né? Tanto que a criação do BNI foi um ambiente para que os empresários façam o negócio. Então, tem que comemorar quando vem, tá certo. O que eu gosto muito e que eu vejo com muita clareza hoje, né, que eu tinha o desejo de atingir no início, porque no começo você só vê, né? Até você ser aquilo que você almeja, precisa de dar muito passo, né? É aquela a curva VCR, né? De visibilidade, credibilidade e rentabilidade. E com quase 5 anos de BNI, eu percebo a mudança. No primeiro ano eu vendi um valor, no segundo foi praticamente o dobro. O terceiro foi mais ou menos a mesma coisa, eu passei por muitos problemas pessoais ali, né? Acabou retirando o foco, tá certo. Você se dedicou mas ainda tempo assim resolver. eu mantive a minha média do ano anterior, que foi muito bom, né? E no ano passado, quase 3 vezes. Então, o que eu não vendi a mais nesse ano que foi um pouquinho mais complexo, né? O ano anterior foi muito mais tranquilo. Legal. Entendeu? Então, assim, a credibilidade que a gente vai tendo ao longo dos anos, né? Ela é muito boa. Lógico que tem que ser construído, porque você pode se destruir nessa, né? Exatamente. Eu estava falando com a Laís, que é a diretora consultora lá do Imperador, inclusive, já deixo aqui a segunda puxada de orelha para a Laís, que a gente está esperando você vir aqui, se dignar, vir aqui falar conosco, né? Mas eu estava mostrando para ela porque eu tenho... O BNI, a gente tem todo o controle, né? E eu consigo ver ali o ROI de cada membro. Realmente a gente não vê exatamente, mas eu tenho ali 3 níveis, né? Menos que 5 vezes o ROI, entre 5 e 20 vezes o ROI ou mais de 20 vezes o ROI, né? E aí você fala, né? Eu estou com 5 anos, eu comecei, tive o retorno. No segundo ano foi melhor. No terceiro ano foi igual, por questões, mas podia ter sido melhor, mas foi igual. Podia ter sido pior, foi igual. No quarto foi melhor, e aí por aí em diante. E a gente vai observar dentro da ferramenta... Olha aí, olha lá. Oh, tinha silenciado, ó. Culpa do Elton. Culpa produção. E aí, eu estava observando, assim, no terceiro ano do membro, e pegando do Imperador, que é a sua equipe, depois a gente pode ver o duelo para você.
quando o membro faz, todos os membros que têm 3 anos, nenhum deles está abaixo de 20 vezes o retorno do investimento. Todos estão acima. 100% dos membros que têm 3 anos já estão acima de 20 vezes o investimento dele. Então, né, qual investimento te dá 20 vezes, né, e não é só agora. É sempre. Ao longo do tempo que os relacionamentos são construídos e cada vez vem mais gente, são novas pessoas para se conhecer e construir e gerar novos relacionamentos. Então, a gente tem esse controle, depois eu apresento para você do Elo, a gente bate um papo, mostro para você, mas você já tem o acesso, depois eu te dou o acesso, lá no portal, exatamente. Eu já vi. Já viu? Lógico. Tá vendo? Muito bem, diretora consultora. Ai, que orgulho, no que portal. Orgulho. É isso mesmo. Então, assim, é um desenvolvimento. Eu quando eu era membro, também. 4 meses eu fiz a minha primeira venda, com 7 meses eu já tive meu investimento pago, e aí, obviamente, não sou besta, renovei, com 1 mês eu tive o investimento pago, no 3º ano entrou um negócio que até hoje paga o investimento. Então, até hoje, essa empresa que entrou por referência do BNI, então eu tenho 8 anos, quase 9 anos de BNI, e há 3 anos, então tem 6 anos que eu estou com essa empresa, atendendo essa empresa. Né? Eu estava, inclusive, conversando com a menina, né, com a menina do RH aqui, conversando com ela sobre algumas questões, e ela sempre me defende até, porque a gente está muito tempo junto, né, de atendimento. Então, assim, se investir o processo, se fizer, se dedicar, a parte financeira resolve. Isso não é problema. Tudo vai, não só o financeiro, porque ali a gente tem a parte dos estudos, que é onde eu realmente busco muito me desenvolver. Eu vou colocando aquelas técnicas do podcast. O que eu sou apaixonada são as palestras das conferências, né? Agora, que voltou para o presencial, eu senti falta delas no online. Delas serem gravadas e postadas, porque, assim, são muito interessantes, não só para o BNI, mas para nossa empresa, para nossa vida, para o nosso dia a dia. Eu acho que as da conferência do ano passado já estão lá no BNI Business Builder. Eu não achei, mas então vou procurar. Procure, mas eu vou perguntar lá para a gente encontrar assim, tem. Porque as conferências, elas trazem para nós realidades de empresas, realidades de comportamentos, de mudanças, e eu acredito muito na mudança. Né? A gente não precisa perder a nossa essência na mudança, mas a gente pode mudar para melhor sempre. Isso é muito, muito alinhado com o nosso valor de tradição mais inovações, né? Exatamente. Por quê? Porque a metodologia do BNI é a mesma por 40 anos, o básico, o core, mas as inovações vêm. Né? E inovações boas, por exemplo, as primeiras diretrizes que foram criadas pelos os primeiros membros, né? Então, lá atrás, quando o Ivan criou as primeiras equipes, eles definiram algumas. A exclusividade foi definida pelos membros. As reuniões recorrentes foram definidas pelos membros. Né? Não ter comissionamento foi definida pelos membros. Não foi nada imposto. É o entendimento do processo. E aqueles membros que estavam lá foram solicitados as opiniões e eles trouxeram. E foram eles mesmos que pediram, inclusive, provaram para o Ivan que a reunião tinha que deixar de ser quinzenal, essa era quinzenal para semanal. Que com a reunião semanal gerava mais negócios. Porque a gente não perde a conexão. Não perde a conexão. Então, essa inovação veio. Na pandemia, vieram tudo que a gente tem hoje online. Você é da pandemia, né? Filha da pandemia, né? Eu vim antes da pandemia. E você deve ter ouvido eu falar que, tipo assim, Fernando, eu posso fazer uma reunião 1 a 1 pelo Zap? Eu falo, não pode, você tem que ir lá, é proibido. Não aceitava, o BNI não aceitava você fazer videoconferência. De forma alguma, não pode. Não pode, fim de papo. E aí veio a pandemia, e agora? Não tem como. Não tem como. Aí veio a inovação. Hoje a gente faz videoconferência, a gente tem eventos, né, que a gente fez agora o Speed Networking regional, 100% online, por quê? Para pegar todo mundo da cidade. Então, tem várias atribuições, várias melhorias, inovações que vieram, mas não muda a essência, né? Exatamente. Continua a mesma coisa, só mudou ali uma outra coisa, porque vem agregar, né? Que é o que você está procurando. Exatamente. O BNI, ele pode ser, né? Ele nem sempre é. Ele pode ser uma transformação nos nossos números, na nossa pessoa, se a gente
exercer tudo que é proposto. Eu vivo brincando com os membros do Elo, né? Quem tá com 100 pontos, para quem não sabe, a pontuação é o mínimo que é pedido. Né? Então, a gente tem algumas coisas que nós precisamos cumprir ali. E aí, a partir do quanto nós vamos cumprindo, a gente chega ali nos 100 pontos. E quando nós chegamos nos 100 pontos, é o mínimo que foi pedido em contrato. Exatamente. Então, tem gente ali que acha ótimos 80, mas não está fazendo nem o mínimo. Alguma coisa não está no mínimo ali. Exatamente. Né? E aí, quando essa pessoa está nos 100 pontos, ela não aproveita ainda nem 30% do que é o BNI. Porque mesmo ela estando com 100 pontos, ainda tem algo a mais. Sim. Tem como você fazer mais 1 a 1, tem como você ajudar mais alguém, tem como você aprender mais, porque tem muito material de estudo, né? Sim. Então, sempre tem mais. Né? Tem como você se conectar com mais pessoas, porque hoje eu faço 1 a 1 com o Baiocco, mas é a hora de, às vezes, o Baiocco me apresentar uma pessoa que talvez não esteja nem no BNI, para que possa ser uma boa conexão para mim. E talvez não vá ser uma boa conexão apenas para que eu venda uma cortina, uma persiana. Sim. Né? Mas vai ser uma boa conexão para ajudar nessa minha timidez, um treinamento. A gente precisa uns dos outros, né? E é esse bate-papo que vai fazer com que a gente, de fato, crie vínculos. E vínculos que vão fazer a gente viajar junto. Sei que tem amigas aí que não foram, ficaram com ciúmes, hein? Não, mas eu tenho uma amiga que fala, perto está quem dentro está. Entendi. Então tem gente que não sai do coração da gente, não. Marca outra viagem e leva. Vai, vamos embora, todo mundo. Já tá com data marcada, já iniciamos os próximos convites. Jesus Cristo, Jesus. Mas você falou um negócio legal, né? Só pra gente reforçar, né? As métricas que a gente tem são balizadores, né? São para ajudar a gente. Onde eu quero chegar? Quando a gente fala assim, metodologia, você precisa estar presente, você precisa conhecer os seus empresários, você precisa ajudar os empresários com referência, você precisa estudar, você precisa trazer empresários para conhecer a nossa metodologia, para que ele venha integrar e trazer a rede dele, a gente poder ajudar com a nossa rede. Mas quando é só isso falado, ele é solto, né? Como eu faço isso com qualidade? Porque a gente fala, né? O membro não faz os vetores, né? Ou como a gente chama de semáforo, né? O membro faz metodologia, mas o semáforo serve para dar um caminho norte. Então, faça desta forma que isso aqui é considerado execução de qualidade, e a gente entende que desse jeito aqui, e a gente tem comprovação, que você executar isso aqui, isso que vai te dar o retorno que você está procurando, isso que vai te ajudar a se desenvolver dessa forma. Então, só siga, faça isso aqui. Né? Então, ele serve para dar um caminho, que é muito lá da Alice, do País das Maravilhas, o gato fala para a Alice, né? A Alice fala para o gato, para onde que vai? Para onde você quer chegar? Não sei, então serve. Basicamente isso. Para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Então, a mesma coisa. Então, faça a reunião de 1 a 1, o Nai. Você vai falar, tá, mas quantas? O que é considerado melhor prática? O que vai dar retorno? O que isso vai construir? O que isso vai agregar? Então, o semáforo serve para isso. Né? Ele serve para te dar esse norte. Mas ele não é um limitador. Né? Isso, ele é para te mostrar o mínimo. É muito importante, eu acho que o que faz diferença para um membro melhor sucedido, para aquele que ainda patina um pouco aqui, sabe? É entender que aquilo ali é o mínimo. Né? Quando o Ivan colocou isso como uma métrica, ele entendeu que é no mínimo. Então, você tem que ir no mínimo uma vez na semana nas reuniões. Mas não tem problema vocês fazerem um evento no final de semana ou num dia de semana e se reunirem também para compartilhar um pouco de vida e não só de negócios, para criar essas conexões. Então, não é o máximo, é o mínimo. Também. Então, por isso que nós temos a equipe de eventos, né? Por conta, de fato, dessa minha retração e da minha timidez, esses números foram ótimos, porque quando eu entrei, uma pessoa que me apoiou bastante falou assim, Nai, eu tô botando minha mão no fogo por você. E eu preciso que em 3 meses você esteja com 100 pontos.
E é lógico que eu fiquei num mês e meio, né? Rapidinho eu pulei para os 100 pontos. E graças a Deus eu me mantive ali entre os 100 e 95 pontos por muito tempo. Você sabe que o membro novo que já chega fazendo o mínimo, é muito mais fácil do que ele ter que recuperar e começar a fazer o mínimo depois. Porque você já tem ali os níveis, né, as métricas, então é muito melhor mesmo. Não é à toa que você está há tanto tempo, e você tem os resultados, você hoje virou uma diretora consultora do BNI, porque você mostrou essa postura. Isso. Mas é isso. E antes até do semáforo tem o poder do 1, né, que a gente chama, né? Isso. Que é o faça um de tudo. Faça um. Fez o 1? Faz o próximo. Então, tem tempo ainda? Tem, faz mais. Vai para o mínimo, né, que a gente chama, né? Exato. Porque o poder do 1 não é o mínimo. O poder do 1 é o poder do 1. É uma reunião de 1, uma referência, uma reunião de 1 por semana, uma referência por semana, uma unidade de educação por semana, um convidado por mês, né, a gente fala por mês, estar presente sempre, se não tem conversa. Então, ele vai dar os 100 pontos? Não vai, porque ainda tem algumas métricas que não vão bater. Faz o poder de 1 de novo dentro do mês. Acabou o problema. Isso. Faz o poder de 1 2 vezes no mês. Acabou. Sim, aí você vai estar até mais do que o mínimo. Mas isso vai te expor mais. E te expondo positivamente é o que a gente procura dentro do BNI. É a exposição positiva. Né? Exatamente. E assim, a minha facilidade maior, apesar da dificuldade de ser 1 a 1 por conta do contato, a minha facilidade maior era a referência, porque na construção a gente tem muito disso de indicação, né? E eu tô ali nas obras. Sim, tá fácil. Então a parte de referência era muito fácil. O que é algo que eu gosto muito também de falar, não tem que ser genuíno em tudo. Não tem que ser da sua essência tudo. Faz porque tem que fazer, gente. Faz porque nós estamos com um combinado. Faz porque vai ser bom para você. Isso. Né? Eu fiz 1 a 1 para que fosse bom para mim. Hoje eu consigo conversar melhor com as pessoas, apresentar melhor a minha empresa, ajudar também. Hoje eu palpito na empresa do coleguinha. Isso aí. Né? Mas por quê? Porque eu fui aprendendo lá atrás com o desafio, né, desse primeiro contato, enfrentei esse desafio, né? Então, eu tenho muita dificuldade de convidar. Convida com dificuldade. Vai com dificuldade mesmo. Nós combinamos isso, né? Então, assim, eu tenho muita dificuldade de estudar, eu não tô tendo tempo. Vamos acordar de madrugada. Vai utilizar, o pessoal estava conversando agora aqui, a gente vai colocar esse podcast, por exemplo, né, no Spotify. Já viram assim, você não consegue colocar no Spotify, que pelo menos eu vou ouvindo. Opa, vamos atrás. Os podcasts do Aiva, você consegue ouvir no Spotify. Então, eu estou viajando aqui daqui, a gente vai terminar nessa gravação, e eu vou para Barretos, tem um lançamento lá do BNI Comitiva, né? É o tempo para eu colocar um podcast, para eu colocar uma gravação, um audiobook, alguma coisa, para eu aprender alguma coisa no período que eu vou estar dirigindo até Barretos. É que 2h30, mais ou menos. 2 horas de dá tempo. Um audiobook, hein? Dá 2 na educação. Só nessa, porque é 1 por hora, né? Dá audiobook, dá 2 na educação. Então vou te contar. Se fosse você dá para assistir quase 3 conferências. E a conferência vale 5 unidades de educação. Dá bastante ponto mesmo. E são excelentes essas palestras, né? Não vejo agora para maio, que maio vai estar... Nossa, maio vai estar... Essa conferência vai estar bem legal lá no Costão do Santinho, lá em Florianópolis. Bastante gente. Eu, como diretor executivo, eu sei quem são os palestrantes. E vou ter várias palestras. Vai ter mesa redonda, vai ter, né, eu falei assim, né, eu gosto de falar, eu gosto de palestrar, estou aprendendo a palestrar, não sou um palestrante, né, eu vou na frente quando preciso falar, né, mas eu falei, no próximo, não esse, no outro ano, possivelmente eu vou pedir para ser um dos palestrantes na conferência. Eu gostaria muito de trazer, né, o conhecimento também, mas é uma coisa que traz para a gente, então é aprender, desenvolver cada vez mais, é você... ter acesso ao conhecimento, né? Então você falar, eu tenho dificuldade de estudar porque eu não tenho tempo. Cara, tem tempo. Todo mundo tem tempo. Tem podcast que dura nem 5 minutos. Então você ouve um podcast aqui, ouve um podcast lá, ouve outro podcast lá, daqui a pouco você tem
o tempo necessário para você lançar ali da educação. Só que mais do que lançar na educação, é o conhecimento que você absorveu. Eu tenho dificuldade de convidar. Vai ouvir podcast sobre o processo, chama o seu coleguinha, aquele membro que é um membro Gold Club, é um membro que tem muito convidado, como é que ele faz? Né? Porque o convidar é uma oportunidade que você gera para um outro amigo, para que ele também tenha o mesmo benefício que você está tendo de crescimento da empresa. Crescimento pessoal, né? Pessoal, empresarial, e você não leva isso para o seu amigo, e aí já aconteceu muito, né? Não, quando aconteceu, o cara chega e fala assim, nossa, eu tinha um amigo, meu amigão, eu nunca convidei para ele ir no BNI, outro cara convidou para ele no BNI, ele foi, entrou, virou para mim e falou, por que você nunca me convidou? E aí você fica meio assim, não, isso é verdade, né? Por que eu não convidei ele? Então, eu, no meu caso, todo mundo eu convido. A oportunidade que tem, eu vou conversando, e eu falo, cara, eu acho que você tem que conhecer a gente. Eu fui trocar pilha das chaves do meu carro, dos carros, do controle remoto dos carros, né? O meu e da minha esposa, né? O da minha esposa já tinha acabado lá a bateria, o meu estava muito fraquinho, fui lá. O cara tinha saído, era um chaveiro, tinha saído de uma lojinha menorzinha, montou uma lojinha maiorzona e começou a trabalhar com a parte de chaveiro, mas também com maçaneta, né? Essas coisas, e também coisa eletrônica, né? Então... Fechadura eletrônica. Fechadura, obrigado. Fechadura manual mesmo, faço normal e fechadura eletrônica. E aí eu falei para ele, pô, que legal, você veio para cá, te deu mais visibilidade? Aí ele, Eu falei, não foi melhor vir para cá? Não, lá eu não tinha muito espaço para colocar isso aqui, agora eu tenho. Eu falei, mas isso melhorou o que para você? Não, me deixou um pouco mais visível, mas o pessoal para aqui. Eles me chamam, me acham muito como sendo alguém que tem que abrir porta, eu queria investir mais. Você queria desenvolver mais essa parte de fechadura e tal? Falou, cara, me dá seu cartão, eu vou te convidar. Convidar para quê? Para conhecer uns empresários amigos meus, talvez você consiga desenvolver melhor isso aí. Tem alguns construtores, que legal e tal. Dá seu cartão aqui, eu vou te mandar um zap aqui depois, a gente conversa com mais tal. Você tem um cliente agora para atender. Ele entregou o cartão para mim, olhinho brilhando assim. Podia ter simplesmente, toma o cartão, toma a chave, obrigado, toma aqui, R$40. Não, foi R$20. Aí, nesse caso, quem inverteu a função foi você, né? Você que abriu uma porta para ele, né? Pois exatamente, exatamente. Mas assim, mas eu aprendi isso quando? 8 anos e meio, e me dedicando, aprendendo, estudando, ouvindo os outros. Perguntava pro cara, como é que você convida? Cara, tem cara que assim, fala assim, minha reunião era de sexta, né? Sexta-feira, às 6h30, eu tô fazendo na sua casa. Eu vi o cara fazer isso na minha frente, pro amigo dele, assim. Amigo, né? Não é todo mundo que você faz isso, né? Ele, por quê? Só esteja preparado. Você vai comigo num café da manhã lá, que eu já conheci uns empresários. Não. Eu falei, rapaz do céu. Aí ele falou, não, já faz tempo que eu falei com ele que eu queria falar com ele sobre o negócio, ele ficava me enrolando, já dei um fecha, e entrou. Apaixonou, entrou, falou, cara, obrigadão por ter me apresentado. Então, às vezes, você não convida porque você está inseguro quanto ao que você sente. Então, primeiro se identifica, trabalha isso, e você leva essa segurança. Tem que ter segurança assim também, né? Mas é importante que você entenda que é uma oportunidade, né? Então, aí fica mais fácil de convidar, né? A gente falou lá no começo, né, que eu trabalho. E aí eu tenho 4.500 tecidos, igual eu disse. Você acha que eu vendo todos? Não. Eu vendo o que eu acho mais bonito, o que eu gosto mais, o que eu acredito que vai funcionar. Eu não vou ficar passando 4.500 tecidos para poder... O que vai dar certo, exato, né? E aí, para convidar, eu acredito que é onde existe a maior... tanto falha quanto graça, né? Quando a gente realmente acreditar. Eu acredito que o BNI dá certo, por isso que eu convido os meus amigos. Eu gostaria que todos estivessem ali dentro. E quando eu recebo um não, eu falo, que pena. Mais uma vez eu estou tentando te dar uma oportunidade e talvez não seja seu momento, e ok. Mas às vezes a gente vê que aquela pessoa tem um potencial muito grande e não se permite. Isso aí. Porque a gente acredita. E tem a pessoa que às vezes ainda está começando, ainda tem as suas dúvidas, ainda está aprendendo, e é onde tem uma dificuldade maior. E tem gente que não tem perfil.
de convidar, né? Não, tem gente que não tem perfil, assim. Tem gente que não... A pessoa não tem o perfil, né? Eu tenho um amigo meu que não tem perfil. Enfim, pronto, ele não tem o perfil, ele não é um cara que se abre, ele não é um cara que confia, ele não é um cara que está à vontade, é um cara que não quer. A gente também tem que aceitar isso. E é por isso que a gente fala, o pessoal acha que é meio prepotente, né? O BNI é para todo mundo, mas nem todo mundo para o BNI. E é verdade, que às vezes aquela pessoa, você vai falar para ele, você vai contar o seu sucesso, você não vai nem convidar ele, você vai contar o seu sucesso, você vai trazer os resultados e ele não vai acreditar em você. Você está mostrando para ele o sucesso, a sua empresa evoluiu, a sua empresa desenvolveu. Ele vai te perguntar o que foi e você vai falar, cara, eu me envolvi no BNI, a minha equipe me levou para cima, me levou para os lugares diferentes, eu desenvolvi. Muito bom. Ele vai falar, imagina, você acha? Não, fala o que é. Não, se foi sorte. Não está aberto. Então é tranquilo, mas você tem que dar a oportunidade para todo mundo. Convida, porque é maravilhoso. Você não estaria 5 anos perdendo tempo. Não, eu estou investindo o meu tempo. Mas o pessoal fala, né? Pô, eu estou 8 anos e meio no BNI. Eu estou perdendo tempo? Não, cara, gente, tem um porquê. Tem os benefícios, tem né, as conquistas. É por isso que fica. Obviamente que eu entrei por um motivo e hoje eu não saio por outros. Você não sabe porque você é diretor executivo. Não, tudo bem, hoje eu estou diretor executivo. Mas eu não saí nesses 8 anos e meio por milhares de outros motivos. E não vou dizer para você que todos os anos foram lindos para mim como membro. Não, teve ano que eu estava cansado, teve ano que eu não tive resultado, crescimento de resultado, eu permaneci. Tudo bem. Mas por que eu fiquei? Aí muda completamente, né? O crescimento, o desenvolvimento pessoal. Eu me tornei uma pessoa melhor, eu fortaleci algumas questões minhas, né? Algumas umas estruturas minhas e construir novas estruturas, conheci nova gente. Então isso é bem grandioso, né? Eu acredito muito que a gente se torna grato. Por tudo que a gente recebe, e é por isso que a gente não sai. A gente não sai, não é pelo dinheiro mais que entra. Não. A gente não sai, não é mais pelas amizades que a gente fez. A gente não sai, não é só pelo desenvolvimento que a gente teve. A gente não sai porque a gente é feliz por fazer o que a gente faz, por estar onde a gente está, por conquistar o que a gente conquista através da ferramenta. Então, assim, eu acredito que a palavra seja, de fato, uma gratidão enorme por tudo, por toda a troca, porque se torna quase que um ecossistema, né? É uma coisa normal. Para você é difícil hoje você referenciar ou é uma coisa normal para você? É normal. É que andar de bicicleta, né? Exatamente. No meu passaporte eu falo o seguinte, não tem que ser BNI aqui, uma organização grandiosa e a sua empresa aqui. Tem que estar junto. O BNI tem que fazer parte da sua empresa e a sua empresa precisa ser parte do BNI. Você precisa sentir parte do BNI. Uhum. E a sua empresa também tem que saber que ela faz parte. Então tem que ser junto. A empresa toda, não é só você. Sócios, colaboradores, todo mundo, né? Então, quando você entende que isso é realmente unido ali, tá realmente girando junto, um faz parte do outro, não tem mais como separar, não tem como a gente pensar em sair, porque como seria a sua empresa, Baiocco, sem o BNI? Nossa, não seria. Não seria. Não seria. Realmente, assim, eu falo quando eu olhei, eu já tinha 6 anos de BNI, tinha 7 anos de BNI, depois 8 anos de BNI, né? E a empresa eu abri a empresa em 2015, 2016, entrei no BNI em 2017. Então, não existe a Projetos Corretora sem o BNI. Tanto que eu falo, enquanto existir a corretora, existirá o Baiocco dentro do BNI. Né? Antes de eu virar diretor executivo, eu falava muito disso, né? Então, enquanto tiver, a corretora voltar. E existe uma grande chance que, se alguma coisa acontecer com a corretora, eu vou inventar outra coisa para continuar. Eu arrumo uma outra empresa, uma outra dor de cabeça. Não importa, mas por quê? Porque realmente eu sou apaixonado, né? Hoje eu fico... Antes de ser diretor executivo, né? Eu ficava pelos relacionamentos, por toda a construção, por gostar realmente de fazer a metodologia, né, de encontrar com as pessoas, de estar na reunião.
A reunião, hoje eu estava lá no Iberi Imperador, nossa, energia lá em cima, né? Super contagiante. Essa semana eu estava numa outra terça-feira eu estava numa equipe em lançamento. A equipe está lançando lá em Igarapava. Estão lançando, estão com 21 membros já. A energia deles, sensacional. Sensacional. Você fala assim, cara, que legal. Eles nem lançaram. Hoje a gente vai lá comemorar, hoje a gente tem lá para Barretos comemorar o lançamento de uma equipe. A energia deles também está fenomenal. Então, assim, eu tenho o prazer de estar visitando as equipes e estar recebendo a energia desse pessoal. Eu já fazia isso como diretor, que eu era diretor consultor, diretor de área. Hoje, então, cara, isso me energiza. Porque eu não gosto de acordar cedo. Não adianta você falar, sabe que uma coisa que eu mais faço hoje? É acordar cedo. Terça-feira eu acordei 4h20 da manhã, peguei o carro e fui para Igarapava. Hoje eu acordei cedo aqui, estou 1 hora de distância, eu moro em Ribeirão Preto, moro aqui em Franca, aqui, a gente grava aqui em Franca. Acordei cedo, vim no Imperador, podia ter pegado, vindo para cá direto aqui no nosso horário de gravação, sentado aqui, falei, vou acordar um pouco mais cedo, vou tentar dar uma visitada no Imperador. Então, eu faço isso agora com gosto. E a energia, né? Energia. Aquele dia que você não tá tão bem, você sai da cama e você vai, você fala assim, nossa, que bom que eu vim, porque talvez eu não ia conseguir trabalhar igual eu vou trabalhar. Porque... E é verdade. Assim, ontem eu fiquei no escritório, então eu não viajei, eu fiquei lá no meu escritório, então acordei, me arrumei, fui pro escritório, sentei, comecei a trabalhar. Cara, eu rendo mais quando eu acordo cedo, vou pra reunião e sento para fazer as coisas. Faz assim. Não, e você fala, bom, você acordou 4h20 da manhã, pegou o carro, foi para uma reunião, vim para cá. Gastou tempo. Gastei o tempo, assim. Vim para cá, peguei o computador, sentei aqui aqui no escritório ainda tem na gravação e trabalhei as coisas da corretora. Ontem eu estava em Ribeirão. Eu fui menos eficiente do que na terça-feira. Meio período, às vezes, é mais útil do que um dia inteiro. Mas por quê? Porque eu cheguei lá e falei, nossa, a energia do pessoal, que animação, que gostoso que tá. Então, é para isso que serve, sabe? É viciante, vamos dizer assim. É uma energia muito boa. Então, a gente fala... Tipo droga. É tipo droga. Eu tô ruim, mas eu não sei. Eu falei isso uma vez pra mim tava meio assim. Fernando, eu tô meio ruim, não tô muito bem, não tô... Sabe, eu tô meio, sei lá... Tá com muita dificuldade. Falei, vai na reunião. A gente conversa depois da reunião. Vai na sua reunião, vai. Não sei, vai. Só vai por mim. Não vai por você, não, vai por mim. Falei pra ela, vai por mim. Aí ela foi na reunião, liguei pra ela. E aí? Outra pessoa. Que bom que eu vim. Falei, tô falando pra você. Vai lá, porque o pessoal tem essa energia. Então, isso é contagiante. Para os membros é isso. Se deixe contagiar. Execute. BNI, né? Basta não inventar. O pessoal fala isso muito. Basta não inventar. Não invente. Você falou, só faz. Pegue e faz. Tem que fazer, faz. Faz o que a gente está falando para você. Eu falo assim, você quer me provar que dá errado? Que a metodologia não funciona? Faz a metodologia, depois você me prova. Porque você me provar que a metodologia não funciona sem fazer a metodologia, você vai... Aí vai ser difícil. É que nem você chegar para alguém, né, que acredita muito naquilo e falar para ele, não, isso não existe. Eu falo que isso não está funcionando. Isso não tem... Não, mas me prova, então, que não existe. Né? Agora é o contrário. Então, eu falei, faça. Toda vez que alguém fala isso para mim, eu falo, faça a metodologia. Daqui a 3 meses eu retorno com você. 3 meses eu retorno para o cara e falo, e aí? Funciona ou não? Funciona. Então tá bom. Pode até ser emburrado, mas tem que assumir, né? Ele faz. Fala, tá vendo que funciona? É só fazer. Aí, depois de 3 meses, 90 dias, já virou cultura do cara. Ele já deixou aquilo viver o dia a dia dele. E aí viveu o dia a dia dele e acabou. Porque entra dentro do processo dele. E a maior dificuldade é o membro, o empresário, colocar no dia a dia dele. Ele tem que integrar isso, tem que integrar. Não tem momento BNI e fora de BNI. Eu estou visitando um cliente, eu consigo referenciar meus amigos, meus parceiros de negócio. Né? Eu vou visitar, estou num churrasco, eu consigo indicar. Por quê? Porque são momentos que eu estou em contato com outras pessoas. Exato. Só que se eu não me abrir para ouvir a outra pessoa, nem a minha venda eu consigo fazer. Não. E assim, a gente é único.
né? Só que a gente também é um todo. Então, o Baiocco tem a seguradora, o Baiocco tem o BNI, ele tem as outras relações, ele tem uma família. É isso aí. Então, ele tem irmão, né? Gêmeo. Gêmeo, inclusive. Cuidado, viu? Se você vier em São Paulo, não sou eu, tá? Então, não tem jeito de tirar uma parte de você e você vai pro churrasco só a parte da família, do Baiocco família. E aí você vai pro churrasco do BNI e você esquece que você é pai. Não tem jeito, né? Então, você é inteiro. Então, quando a gente tem algo em nós, aquilo não sai. Então, não tem que sair. É o que a gente vem construindo e é para isso que a gente está aqui, para se construir, para se reconstruir. E é o que eu falei, né? Mudança, né? A gente está sempre em mudança. Nossa Senhora. Aí. Bom, deu nosso tempo? Vambora. É uma pena, né? Tá muito gostoso. Falei pra você que ia ser rapidinho, que a gente já via esse negócio, né? Tá super nervosa, eu tô super nervosa. Pra quem é tímido, falou um monte. Não, pelo amor de Deus. Né? Pra gente finalizar, vou pedir para que você deixe um recado para os membros, para eles. Então, né, fortaleça aí isso que você falou pra gente. Pros membros, como é que os membros conseguem ter sucesso na metodologia? E para aquele empresário que caiu aqui para assistir a gente, achou que legal isso aqui, quero ver o que é isso. Por que tem que vir para o BNI? Bom, para os membros, sejam parte do BNI de fato. Faça com que a sua empresa seja parte do BNI. Faça com que o BNI seja parte da sua empresa. Assim, as coisas se tornam mais leves, com certeza. Não faça apenas por ideologias. Faça porque tem que ser feito, né? Muitas vezes a gente vai levantar e ir para a nossa empresa porque a gente tem que trabalhar e a gente tem que fazer o que tem que ser feito lá dentro. E no BNI não é diferente. Então, a gente, como membro, precisa ser responsável pela função que nós assumimos, mesmo que ela seja apenas de ser membro. Sejamos bons membros. Para você que chegou aqui agora, nós somos apaixonados pelo BNI. Mas nada. E eu acredito que isso é o que você precisa ver, né? Zelo, amor, carinho, brilho nos olhos, energia, alegria, pessoas que lutam por pessoas, que amam pessoas, que acreditam em pessoas. E BNI, para mim, é isso. BNI é gente, é conexão, e não só a oportunidade financeira, mas a oportunidade de nos fazer cada dia melhores, né? E eu gostaria de colocar aqui a minha frase, que sempre eu coloco lá na minha biografia, que quem não vive para servir, não serve para viver. Muito bem. Então, né, com essa frase, é excelente, né? Pode colocar toda vez, que é excelente isso aí mesmo. Bom, agradeço muito o tempo. Obrigada a você pela oportunidade. Ainda eu acho que ainda tem que vir mais outras vezes, porque a gente acabou não conseguindo falar sobre um bando de assuntos, tem muita coisa para a gente falar. Eu quero realmente trazer você de novo aqui, para a gente bater mais um papo, falar um pouquinho mais sobre essa experiência de ser uma diretora consultora de uma outra equipe, muda completamente essa experiência de ser membro, né? Mas eu quero deixar aqui realmente o meu agradecimento por você ter vindo, agradecer sim, muito mesmo pela experiência, pelas palavras, e agradecer pela sua dedicação que você tem, esse carinho que você tem com o BNIelo, né? Que é esse desafio que você tem realmente de a gente fortalecer e desenvolver essa equipe, os empresários que estão nela. E aí, nos últimos meses que eu tenho visto, a gente tem conseguido ter muito sucesso nos planejamentos que você trouxe para a equipe e a equipe abraçou, né? Graças a Deus. Nós somos uma equipe, né? Exatamente. Todo mundo precisa fazer. Exatamente. É só fazer o seu. É isso aí. Bom, então a gente encerra por aqui. Valeu!